paz de Cristo a todos, que Deus abençoe. Seja bem-vindo você para mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Estamos estudando a Palavra de Deus dentro de um assunto que tem causado muita interrogação, interpretação sobre um tal Cristo que volta aí às escondidas, segundo os evangélicos, né? E nós estamos mostrando dentro da Bíblia que esse tal Cristo não existe. Ele não existe. No capítulo 14 do Evangelho de São João, o Senhor Jesus nos escreve aqui a respeito da sua vinda, da sua permanência conosco e do nosso lugar no céu com Cristo, com Ele, com o Pai. E as promessas que Ele nos fez para a glória eterna, para morar com Ele eternamente. No capítulo de número 14, no versículo 1, ele diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus faz a promessa aqui aos seus discípulos, dizendo para eles: fique preocupado não, eu estou indo embora deste mundo. Assim como eu vim, eu voltarei. Vou para o Pai e depois eu voltarei para vocês. Mas fiquem tranquilos, eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar na casa dele. Irmão, que promessa, não? A promessa do Rei Jesus para você, porque aqui era para os discípulos e também para aqueles que se convertem a Ele. Que promessa maravilhosa! Vou preparar lugar para vocês na casa de meu Pai. Não é no Congresso Nacional, nem no Palácio da Prefeitura, do governo aqui, e nem na Prefeitura. Não é. Não é mesmo. Não é no dos templos que tem por aqui, o de Salomão, Batista, os templos dos apóstolos. Não, não. Dos bispos, dos missionários. Não é nos templos deles, não. Não é no templo do Testemunho de Jeová. Não é. Não é no salão do reino deles, né? Não, ele falou que vai preparar lugar. E é na casa de seu Pai. Aí ele diz assim, ó: na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos lugares, não? Muitas cadeiras vazias. Esperando por quem? Certamente eram os apóstolos. E os apóstolos levou a promessa e trouxe a promessa a todos nós. É para você. Mas você, assembleano, acreditando que tem um Deus que vem às escondidas? Você, Paz e Vida, você, Universal, você, Batista, igreja que eu fui membro por 8 anos, você, por isso que eu saí de lá. Porque não dá para conviver com mentira. Ele diz aqui, ó: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, para que onde eu esteja, vós também estejais. Ele está dizendo aqui, olha, Jesus dizendo aqui: eu vou preparar lugar e vou levar vocês para perto de mim.
Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Eu volto. Quantas vezes? Jesus está dizendo aqui. Quantas vezes ele está dizendo aqui? Outra vez. Então nós temos que conscientizar o mundo, todas as pessoas, porque a promessa é para todo mundo, queridos, que não existe um Deus invisível, um Cristo que venha invisivelmente para buscar a sua igreja. Eu não queria esse Cristo. Querer um Cristo invisível, um Cristo que vem buscar o que é seu às escondidas. Ora, se eu for para algum lugar buscar alguma coisa que é minha, eu vou para todo mundo ver que eu estou indo, é meu. O cara me rouba um carro, como já aconteceu. Alguém me diz, seu carro está aqui em tal lugar. Eu vou lá livremente buscar o que é meu. Como já aconteceu, eu já fui livremente. É meu. Então vem Cristo buscar a sua igreja, que foi roubada por Satanás lá no Éden. Aí ele vai vir, porque ele pagou o preço para resgatar a sua igreja, para tomar posse da sua igreja novamente, do seu povo. Aí quando ele vem buscar o seu povo, que é dele, por direito, e por duas vezes ele fez isso. Primeiro ele criou. É seu por natureza, criou. Depois, ao se perder, ele vem, morre pelos seus, salva, resgata, aí vem buscar. E vem às escondidas, com medo de quem? Não, esse não é o crente, o Cristo verdadeiro, viu, queridos? Esse não é o Cristo verdadeiro. Esse Cristo não existe. O que eu gostaria que os meus irmãos em Cristo Jesus, das igrejas pentecostais, como a Assembleia, Paz e Vida, as igrejas dos apóstolos, as igrejas batistas, todos eles, mostrassem na Bíblia um versículo onde Jesus disse, eu volto às escondidas, ninguém me vê, quando eu vou voltar onde vocês não me veem, onde ninguém me vê, nós sairemos escondidinhos aí, dentro da minha nuvem, nós fomos embora, caladinhos, não tem barulho nenhum. Então fiquem preparados, caladinhos, quietinhos, porque eu vou voltar quieto, eu vou voltar às escondidas, ninguém vai ver. Não tem versículo dizendo isso? Não, se vocês pregam é porque existe, então mostra o versículo, tá? Por favor. Mostra porque vocês mostrando o versículo realmente na Bíblia, que ele volta às escondidas, aí eu paro de pregar isso, né? Porque já faz 30 anos que eu prego assim, e até agora ninguém me convenceu biblicamente para eu parar de pregar assim. Agora vocês não querem se redimir e se humilhar perante a Deus, e aí vive subestimando a glória de Deus, a palavra de Deus, a Cristo Jesus, e passando a verdade para trás. Mas não vai conseguir não, porque a verdade ninguém passa para trás não, viu? Ele diz no versículo 4, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. E agora em diante, conheceis e eu. Vistes. Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta? Respondeu-lhes Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Esse é o problema da igreja pentecostal de hoje. Esse é o problema dos teólogos, né? Teólogos renomados aí, tanta sabedoria, tanto conhecimento humano, tanta letra humana, tantos doutores que tem por aí nos meios evangélicos,
em todas as religiões. O problema deles é esse. Eles não conhecem o Pai. Eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem o Filho de Deus. Porque dizer que Cristo vem às escondidas é não conhecer o Filho de Deus. Ou talvez use o Filho de Deus também como um instrumento de belos prazeres nessa terra, que é o que estão fazendo. Negociando com eles, fazendo dos crentes, do povo, massa de manobra, cobaia, para ter aproveitos e lucros e enriquecer com seus jatinhos, com seus bens materiais, que só vai servir de combustível para o fogo, né, queridos? Então Jesus disse: vocês não me conhecem, então não vai conhecer o Pai. Não conhece o Pai, também não conhece a mim. Eu e o Pai somos um. Esse é o problema deles. Falta de conhecimento, são cegueiras, estão cegos. A religião colocou uma fenda nos olhos deles, vendou os olhos deles, e eles andam feitos cegos. É o fim da humanidade. E é assim que vai acontecer. Anda aqui com feito cegos, sem não tem bengala, não tem cão guia, não tem ninguém para guiar, batendo cabeça um no outro em todo lugar. É o que vai acontecer no dia do arrebatamento. E é o que está acontecendo hoje. Tudo para eles é Deus. Irmãos, a gente não pode rejeitar a fé de ninguém, mas a gente não pode concordar com determinadas coisas. Eu posso concordar que a macumba faz o bem, se eu vim de lá eu sei que não faz? Eu posso dizer que a igreja católica é uma igreja maravilhosa que vai levar, que Deus vai salvar o povo através dessa igreja? Mentira, não vai. Quem está lá dentro não vai ser salvo. Não adianta, eu não vou falar mentira na palavra. Não tem como. Ah, mas tem que respeitar. Não estou desrespeitando a religião de ninguém. Só estou dizendo que se você não sair disso, você vai ser condenado. Eu posso dizer que o testemunho de Jeová, o povo lá dentro vai ser salvo? Como eu vou dizer? Se eles desmerecem o Filho de Deus como Salvador, se eles desvirtua toda a graça de Cristo Jesus, o trabalho de Cristo, passa tudo para trás, como é que eu vou apoiar um negócio desse? Não tem condição, queridos, eu não estou para pregar mentira. Esse é o problema da igreja, não conhece o Pai. 8. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou melhor, o versículo de número 10. Não credes tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz a obra. O Pai comigo, eu não estou só. Aí ele diz no versículo 11: Crede quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos credes por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, as farás maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Os discípulos chegaram a fazer obras maiores do que essa? Fez. Não tem relato na Bíblia que a sombra de Jesus curou, mas tem relato que a sombra de Pedro curou. O versículo 13. Só que não foi Pedro, viu? Foi Cristo através dele. Usou até a sombra. Versículo 13. A ocasião era propensa, o sofrimento do povo era muito. E do jeito que está o mundo hoje, o sofrimento que está o mundo hoje, eu vejo apóstolo dizendo que a igreja dele é como a igreja de Pedro. Ele precisa fazer tantas acrobacias, tantas palhaçadas, tantos teatros para trazer, para ganhar dinheiro, para dizer que fez milagre. E Pedro não precisou nada disso. E ele diz que está a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Vendo de tudo da igreja dele. Eu tenho vergonha, viu, irmão? Eu tenho vergonha, sabe? Sendo evangélico, sabendo que esses camaradas do evangelho
ridiculariza toda a graça e a misericórdia da igreja, da palavra de Deus para a humanidade, através de tudo isso que eles fazem. Coisa de mercenário, de gente terrível, que não tem o mínimo de consciência por causa do Evangelho, pelo Evangelho e pelas pessoas. O 13. E farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Pedir. Está em santidade? Está em vida com Deus, apóstolo? Por isso que, se você está missionário, milagre vem. Se você não está, aí você tem que vender tudo dentro da igreja para você ter lucro. Você tem que vender grãos ungidos para curar isso, para curar Covid, água benta, água disso, água daquilo. As mesmas simpatias da macumba você tem aí dentro da tua igreja, que é tudo a mesma coisa. Eu digo sem medo de pecar e errar. Passei pelo catolicismo, passei por várias religiões, pela macumbaria. Isso que você pensa, que você diga, né? As seivas de Iemanjá, aqueles perfume, aquelas coisas, né? O charuto, o cigarro na carteira de trabalho, os trabalhos feitos, as curas, e que se diz cura divina na macumba. Tudo isso eu passei, tá? Por isso eu não tenho nenhum receio em dizer, porque sei que estou falando o que representa caboclos, guias, orixás, exus, Iemanjá, Pombagira, Iemanjá, tudo isso, São Sebastião, São Jorge Guerreiro, sei de tudo o que significa. De onde está, quem está por trás de todas as imagens, quem são esses caras. Sei de tudo, por isso eu não tenho nenhum problema com a verdade perante Cristo Jesus. O versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui vai complicar para vocês, irmãos que se diz pentecostais. Ouço muita gente dizer: a igreja universal, ou melhor, a igreja adventista é seita. Os testemunhos de Jeová é seita. Os que se diz mormon é seita. Os que se diz Reverendo Moon é seita. Vai falando de seita. Todos os crentes que se diz pentecostais, apóstolos de assembleia, essas igrejas todas aí, todos vocês dizem que esses aqui são seitas. Essas igrejas são seitas. Agora, o que é uma seita? O que é uma seita? Eu não me arrisco a dizer nada disso, embora sabendo que está para uma seita. Mas eu não me arrisco a dizer nada disso. Por que eu não arrisco a dizer que um adventista é uma seita? Que o adventismo é uma seita? Porque se eu digo que o adventismo é seita, eu vou ter que chamar os católicos, que na verdade eu vou ter que chamar os pentecostais, os assembleanos, os batistas, tudo de seita. Paz e vida, tudo de seita. Porque a palavra seita você sabe o que significa. Tudo aquilo que é errado, que está ensinando errado, que está praticando errado, é uma seita. E vocês pregando isso aqui, dizendo que os mandamentos não existem mais, que tem um Cristo às escondidas, que vem um Cristo às escondidas, vocês são o quê? Biblicamente falando, vocês são as piores seitas. A mesma coisa, assembleano, não muda nada. Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ouço pastores e bispos missionários dessas igrejas pentecostais que tem aí, e apóstolos, dizer que não existe um versículo na Bíblia onde Cristo recomenda guardar os mandamentos. E o que é isso aqui, queridos? São 10. Ele não dividiu de forma alguma. Quando ele fala para guardar os dois primeiros lá, por que aqueles dois lá? Resumem todos. Quando você pega a tradução dos dois que ele declarou, está resumindo todos os 10. E quando ele fala aqui no plural, os meus mandamentos, todos. Aí ele diz aqui embaixo no 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre.
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo veio para os apóstolos. É fato, é real. Então não tem como dizer não. O Espírito Santo veio e foi derramado sobre eles. E quer ser derramado sobre nós. Mas é preciso que estejamos na posição de quem? Dos apóstolos. Não vos deixarei órfão, virei para vós. Virei outra vez. Não existe um versículo que diz: virei 2 vezes, virei terceira vez, virei quarta vez, porque, de acordo com o que vocês ensinam, pentecostais seitas, se vocês chamam as outras igrejas de seita, eu vou chamar vocês de seita, por quê? Porque vocês ensinam errado tanto quanto os outros. Adianta querer bater no peito, somos. Vocês não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos apenas seres humanos que precisam da graça e misericórdia de todos nós, todos iguais perante Cristo. Não muda nada. Versículo de número 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aí ele diz aqui: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia? O dia que ele voltar para vos arrebatar, para vos levar, para estar com ele. O dia do arrebatamento da igreja, que está chegando. Esse dia vocês vão ter a certeza. Já tenha certeza desde agora. Ele está conosco e nós estamos com Ele. Ele está com o Pai. O Pai está conosco. Mas assim como vocês estão, é duvidoso. O 20, ou melhor, o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a eles. Então, querido, está querendo subir com Cristo, dizendo que os mandamentos já foram passados para trás, que as leis eram transitórias, que os mandamentos eram transitórios, que os adventistas aceitam porque guardam o sábado. Não estou aqui para defender ninguém, estou aqui para dizer a verdade. Está querendo dizer isso, que são seita por causa disso? Aqui está Deus dizendo, vocês vão perecer. Vocês fingem amar a Cristo, e olha que vocês têm fruto para dizer que vocês fingem mesmo, né, apóstolo? Faz da igreja de Cristo um verdadeiro comércio, uma vergonha. Dia de escola bíblica é dia de vender, né? É dia de comércio. Escola bíblica é coisa de romanos, né? Vai se manifestar o Pai a quem? Aqueles que guardam os meus mandamentos. Está guardando? Então, apóstolo, você está guardando o mandamento aí, o sábado? Hein? Como é que fica? Ou você está apegado aí aos decretos dominicais, a escola bíblica dominical? Não vou fazer escola bíblica dominical, mas também não vou fazer escola sabatina. Ninguém chamou para nada disso. Cada um faz o que quer. Você quer seguir na escola bíblica dominical aos dogmas de Roma? Siga. Se o adventismo tem a escola bíblica, a escola sabatina, é problema deles. A Bíblia não recomenda nada disso. Cada um faz aquilo que quiser fazer. O que a Bíblia diz é que no sábado, Jesus estava com seus apóstolos na sinagoga pregando o evangelho. E por quê? Porque sábado é dia de exercitar misericórdia. É dia de descanso para executar misericórdia. Que tipo de misericórdia?
levando o evangelho, socorrendo necessitados, como ele socorreu, curando enfermos, matando a fome daqueles que têm fome. Era isso que Cristo fazia e é para isso que é o descanso do sábado, viu? Não é como dia 2 de novembro, que é para levar velas para o cemitério, 12 de outubro, que é para ir lá para Aparecida levar essas coisas. Não é como agora, para queimar fogos e fazer... Não é nada disso. Sábado é para exercitar a misericórdia. É o que Jesus fazia e o que Jesus faz. É o que os discípulos faziam. Então, quando você chama o adventismo de seita, porque eles fazem isso, não coma carne de porco, não guarda o sábado, é melhor você olhar para o seu pé onde você está pisando, viu? Porque você pode estar perecendo também. O versículo 22. Disse-lhes Judas, não Iscariotes, Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhes Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e virei para ele, e nele faremos morada. Palavra, mandamento, lei, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Mandamento é palavra, palavra é lei, lei é mandamento, lei é palavra, mandamento é palavra, tudo vem de Deus. Aí ele diz aqui, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Esta palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, irmãos, é seita por causa disso, é seita por causa disso. Vocês são mais seita do que todos. Que diz conhecer, não teme, não respeita, subestima e humilha a graça e a misericórdia de Deus. Então, Cristo diz que quem ama, guarda a sua palavra. Aí ele disse, tenho-vos dito isso estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tem o Espírito Santo com vocês? Temos, estamos cheios, né, bispa? Ele não ensina essas coisas para vocês? Se vocês têm o Espírito Santo, como é que vocês não sabem discernir o que é uma seita, o que é mandamentos, o que é obedecer mandamento? Se vocês têm o Espírito Santo, como é que vocês não sabem quem é o Pai, quem é Jesus, quem é o Cristo que vai vir para arrebatar a sua igreja, como ele virá, de que forma que ele vai vir, quando ele vai vir, porque não sabe dia nem hora, mas os sinais estão presentes, nós vemos tudo isso todos os dias. Como vocês têm o Espírito Santo, se esse Espírito Santo não instrui a vocês, não ensina a vocês dessas coisas? Desconfia. De repente vocês pensam que tem o Espírito Santo e não tem nada. O versículo de número 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorizem. Ouvisto que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amais. Olha aqui, deixa eu ler de novo, desculpe. Se me ameis, alegrai-vos-eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu volto para vocês. Vou para o Pai agora, mas eu vou voltar para buscar vocês. Vocês são meus, é o que Jesus estava querendo dizer para os seus apóstolos, é o que Jesus está querendo dizer para todos nós. Até aqui, tudo transparente, não tem nada escondido.
o versículo de número 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos acrediteis. Eu estou avisando para vocês, ou apóstolos, Pedro, João, Tiago, isso era Jesus, estou falando para vocês agora, para que vocês entendam, para que quando eu voltar, vocês reconheçam que sou eu que estou vindo. Ele disse isso para os seus apóstolos, está dizendo também a mim. Como é que eu vou reconhecer um Cristo transparente como esse, trocando ele por um Cristo covarde, mentiroso, escondido, sorradeiro, que vem às escondidas, que vem como um devedor? Como é que eu vou trocar esse Cristo? Como é que eu vou trocar um Cristo tão perfeito como esse por um Cristo mentiroso como esse que vocês têm aí? E ainda fala que os outros aceitam e vocês pregando isso e dizendo que está certo. Irmãos, missionários, apóstolos, bispos, reverendos, vocês não crêem nesse pobre que está aqui, que não sabe ler, que não estudou, né, como vocês. Mas procura refletir, por favor. Por favor, vocês vão complicar muita gente. Viu, teólogo da Paz e Vida, das Assembleias, vocês que estudaram tanto, por favor, ouça o conselho de um amigo, sabe, de um irmão em Cristo Jesus e fala com Deus. Não acredita que eu estou certo, que eu estou falando a verdade ou coisa parecida. Acredite na palavra e vá até Cristo. Ore a Ele e pergunta para Ele: Senhor, tem tantos anos que estamos ensinando, é verdade que nós estamos ensinando errado? Vamos levar muita gente para a condenação conosco, ensinando que tu venhas escondida, que tu és um Cristo assim? Nós vamos condenar o povo, Senhor? Pergunta para Ele, conversa com Ele. Não precisa falar que eu estou falando, que ninguém está falando. Fala vocês para eles. Sabe se nada sou. Vá até eles. Você, teólogo da Paz e Vida, professor de teologia, você das Assembleias, você, doutor da Batista, de todo lugar, chega nele. E para de ensinar isso, pelo amor de Cristo. Não há Cristo escondido. Não há anticristo depois do arrebatamento. Eu vou desmascarar tudo isso daqui a pouco, nos próximos vídeos. Vocês vão ficar com a cara no chão porque vocês não têm como responder. Como é que vocês vão responder uma coisa que não está na Bíblia que vocês ensinam? Coisa de vocês, meus queridos. Jesus diz aqui o versículo de número 30. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levanta-vos, vamos daqui. Então Jesus, advertindo tudo e ensinando aos seus apóstolos que deveria obedecer, servir e seguir. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus alertando os seus apóstolos nesse capítulo, e os apóstolos aprenderam a lição. Obedeceram. Ele diz aqui o versículo de número 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Há de vir, uma vez, 2 vezes, não existe. Há de vir outra vez, mais uma vez. Então, meus queridos, por favor, tenta fugir disso.
tenta cair na realidade. Cristo voltará para buscar a sua igreja mais uma vez e única. Nós continuaremos a falar sobre esse falso arrebatamento às escondidas, que não existe, que não é bíblico e que não pertence a Cristo nem à salvação. Orem comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pelas suas muitas misericórdias. Obrigado, Pai, porque podemos confiar no Senhor, porque temos confiança no teu Filho, Jesus Cristo. Ele esteve conosco como homem, hoje está do nosso lado pelo seu Espírito Santo. Sabemos que assenta contigo na glória, à direita, mas sabemos que pelo teu Espírito Santo anda conosco, onde quer que nós estejamos. Pai, limpa-nos de todo erro, nos ajuda a sermos santos e fiéis, tementes a Ti, nos ajuda a Te glorificar e andar em retidão com a Tua palavra todos os dias das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Pois é verdade a Tua palavra que diz, sem mim nada podeis fazer. Abençoa, Pai, a minha nação, sara a minha terra. Tem misericórdia da nossa juventude, dos velhos, tão sofredor, os aposentados, que ganham um salário tão minguado, trabalhou tanto, lutou tanto, contribuiu tanto, para nesse tempo ser tão humilhado e envergonhado. Ninguém tira dos outros, ganha o que é por direito, e é sugado todos os dias pelos aproveitadores. Pai, que Tu venha puni-los, esse tipo de gente, e dá graça aos humildes e aos simples. Aos soberbos, derruba e faz cair para que tenha temor. E que Tu, Senhor, seja engrandecido e louvado. Abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa os médicos em todo o mundo. Obrigado pela vida deles, os enfermeiros, os hospitais. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelo homem do campo, pelos nossos agricultores, os lavradores que lavram a terra, cultivam a terra para trazer o grão em nossa mesa, e o Senhor que faz a chuva cair sobre ela. Obrigado, Pai Santo, como Tu és misericordioso, amoroso, bondoso. Socorre, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está no leito de dor, enferma, jogado num hospital como Campo Limpo, aqui em São Paulo, como tantos outros no SUS, que quase não tem atenção. Tenha misericórdia, Pai. Socorre-nos os médicos, para que não pereça. Tenha misericórdia dos que estão nos presídios, Pai. Tira de lá, Pai, não como entrou, mas transformados, pois assim o Senhor diz. Compadecei dos presos como se tivesse presos com eles. Principalmente os que estão presos inocentes, Pai, que são muitos em toda a terra. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, daqueles que estão desempregados, que já está prestes a faltar o pão em sua casa. Quantos famintos! E no nosso Brasil. E por causa do quê? Da corrupção. Porque são muitos desperdícios por causa da corrupção. Eles preferem jogar fora e deixar perecer do que servir os necessitados. Por isso a fome. A corrupção é o câncer que corrói toda a humanidade. E a corrupção é onde se aloja, o lugar que ela mais se aloja é no meio dos poderosos, daqueles que diz fazer a lei, como os políticos. Tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, dos meus irmãos, em Cristo Jesus, dos fiéis, dos sinceros, mas os mentirosos pega com aquele mesmo chicote que o Senhor pegou o sacerdote no templo em Jerusalém. Ó Deus, Tu és Senhor e não há outro. Receba o louvor e a adoração e a honra para sempre. Abençoe esse meu irmão que segue esse canal. Abençoa e conforta. Em nome de Jesus, faça-o prosperar.
Ó Deus, eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, receba a nossa oração e o nosso louvor. E seja glorificado hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo.